Fala pessoal, fala pessoal, boa noite para vocês. Conforme havia agendado, estamos começando. Vamos lá, Nayara já está aqui. Deixa eu te chamar, te convidar. Entrando ao vivo. Convite mandado. Só aguardar a Nayara tá entrando. Oi, João. Tudo bom? Oi, Nayara, tudo bem? Como é que Tudo. tá? Olha, eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Esses dias eu tava um pouquinho ruim, mas tô aqui, tô inteiro. Dá Que bom. pra gente fazer. E você, como é que tá? Tudo bem? Também tô saindo do resfriado, então vai ser uma live de gente rouca. Tá tudo bem. Graças- Engraçado agora, quando eu fui dar o boa noite, deu uma afinada na minha voz que eu mesmo achei graça comigo mesmo. Normal, né? Mas faz parte. Mas Faz. Exatamente. Deixa. Tá 18 horas e 46, 47, só dá um tempinho, o pessoal tá entrando aí. E já queria também deixar o recado para quem está entrando agora. Se você tem um amigo, tem um conhecido que acha que precisa dessa nossa live, realmente precisa estar aproveitando esse conteúdo, tem um aviãozinho aí embaixo, clica no aviãozinho e manda para esse amigo. Tenho certeza que ele vai gostar bastante dessa live. E você também, né? Isso aí. vamos lá, povo. Compartilha aí. Dá um Isso likezinho, dá um mesmo. lá. Isso mesmo. A Carla entrou, a Natália entrou também, Ana entrou. Sejam todas bem-vindas, tá? O Luiz está aqui com a gente também, a Esméria, a Carla está aqui com a gente. E vamos lá, 18 horas e 47 minutos. Vamos ser pontual, vamos começar. Vamos. E assim, eu sei que pode ter muita gente que veio pelo perfil da Nayara, talvez não me conheça. Eu me chamo João Nery Júnior, eu trabalho com consultoria e assessoria em licitação para empresas e hoje está aqui com a Nayara para compartilhar um pouquinho com vocês dos três principais pilares de uma consultoria em licitações de sucesso. E aí, eu sei que é muito difícil, mas se tiver alguém que não te conhece, Nayara, te apresenta para o pessoal aí, por favor. Obrigada, João. Para o pessoal que não me conhece, meu nome é Nayara, eu sou advogada, consultora de licitações. Estou trabalhando na área de consultoria para licitantes desde o ano de 2018. Já fui pregoeira, membro de equipe de apoio. Eu acho que é a história do João também, né, João? A gente vem Uhum, dessa isso mesmo. o público, né? A gente veio da administração, então a gente tem um pouco do conhecimento do outro lado do jogo também. Sou advogada, trabalho na área administrativa, né? Sou especialista em direito administrativo. Então a gente faz aí uma consultoria, uma assessoria para os clientes de uma forma ampla. A consultoria técnica, né? Diretamente da parte de licitações, e também a consultoria jurídica, porque a licitação, como a gente sabe, ele é um processo jurídico e legal, e muitas vezes a gente precisa da intervenção de um advogado para poder interpor recursos e peças que são para defender o direito desses licitantes, né? E é isso. Ô, João, eu tô olhando para cá, porque é o seguinte, eu tenho um roteiro da nossa live aqui que eu não quero esquecer nenhum. Aqui, ó, no notebookzinho aqui. Então, Uhum. galera, eu tô olhando aqui. Eu anotei as coisas que eu quero falar. Além de resfriada, eu tô grávida, então a cabeça às vezes Eita. puxa as coisas. Eu Mas acho que nós estamos todos no mesmo time, né? Que, claro, eu não estou grávida, apesar da barriga, mas a minha esposa também está grávida. Eu estou rouco, você está rouco também, mas assim faz parte da vida. E aí já é importante realmente destacar esse ponto para você que quer trabalhar, saiba que tudo isso faz parte realmente. Realmente estar trabalhando é necessário, né? Quando é necessário. E é isso aí. é isso, sem perder o time, né? E tá tudo bem. E é isso mesmo. João, vou começar aqui. Posso começar? Vou no seu play. Pode sim, fica à vontade. Fica à vontade. Quando o João me perguntou assim, o que a gente pode falar para esse público de consultores, é sempre uma pergunta que vem. Como que eu vou começar a fazer consultoria?
Por onde que eu vou começar? O que que você faz na sua consultoria? Inclusive, eu já mentorei alguns consultores, algumas pessoas que viraram consultores, né? Porque é uma atividade lucrativa, é uma atividade nova também. Eu não sei como que está o nosso público aqui, mas eu estou no interior de Minas, tá? E eu sei que em cidades grandes, em metrópoles, existe, em grandes empresas também, existe também um cargo, uma profissão de auxiliar de licitação, diretor de licitação, diretor de compras, essas coisas, na parte da empresa. E aqui, no interior, a gente não tem isso. Essa prática da licitação ela é mais do empresário. A gente não tem a cultura de profissionalizar, pelo menos não tinha a cultura de profissionalizar pessoal, né, em licitações. E por isso que eu comecei a me ligar para a consultoria também, porque quando eu trabalhava do outro lado do jogo, quando eu estava na administração, recebendo licitantes, conversando com licitantes, conduzindo pregões, etc., eu via que faltava uma perna ali naquela cadeira, sabe? Que tinha sempre um lado bambeando e não tinha muita gente por trás. A estrutura de licitação, muitas vezes, faz com que o empresário pense que vai encarecer a prestação de serviço dele, vai aumentar a gente sem necessidade, porque é isso que a galera pensa, né? Não dá a devida importância. Então, eu comecei aí. E a primeira coisa que eu acho que foi o que eu pensei e o que eu trago para os meus clientes o consultor, ele é a sua equipe de licitação. E se a gente é a equipe de licitação dessa empresa, a gente precisa se concentrar nesses 3 pilares, que foi a forma que eu adotei, tá, João? De me organizar para atender meus clientes. Não existem verdades absolutas aqui. Inclusive, a gente vive, tipo, aprimorando como que vai fazer, como que vai atender, o que a gente pode fazer para melhorar. Só que esse aqui eu considero realmente o pilar para a gente iniciar. Outra coisa, a gente precisa sempre ter um norte. E hoje em dia, as profissões autônomas, elas estão muito recorrentes, né? A galera está se virando sozinha, a gente está olhando o mercado diferente, a gente está procurando oportunidades de uma forma diferente. Então, as pessoas querem se inventar. Isso aparece muito aqui para mim. Ah, Nayara, já trabalhei em prefeitura, mas eu queria ser consultora. A pessoa quer se inventar no mercado. E tá certinho, tem que se inventar no mercado. É um mercado muito bom. Então, primeiro passo, primeiro pilar, que para você ter uma boa consultoria, você prestar uma boa consultoria e valer a pena para o seu cliente, é você ter conhecimento. O nosso cliente, e eu vou falar para o cliente que está aqui na minha região e o que é o meu público, o meu cliente é um cliente prático. Ou é um cliente que ele já está na lida de licitações, ou ele está começando. Então, ele precisa que as coisas sejam feitas. Ele não tem tempo de ler um edital, ele não tem tempo. E, às vezes, nem mesmo a capacidade técnica dele está muito direcionada para o objeto da empresa. E não para sentar em frente de um computador, procurar edital, ler o edital, conversar com o contador, ler a lei. O que ele sabe é muito geral. E a gente sabe que para ficar bem feito, a gente precisa ter um conhecimento específico. A gente precisa olhar para uma documentação, entender se ela está certa ou errada e também saber como que a gente conserta ela. A gente precisa chegar numa sessão presencial, por exemplo, e estar preparado para todas as situações que vai acontecer ali, né? E daí o seguinte, por que eu coloco conhecimento? Porque todo o conhecimento que uma empresa poderia ter de licitações vai estar ali, concentrado em você. Ou em você e sua equipe, ou em você. Hoje eu trabalho com equipe, mas já foi só eu. E aí, tudo que me perguntavam, tudo que eu sabia, por isso que eu fui criando alguns métodos, João, porque vai chegando clientes e as coisas vão acontecendo e você precisa ter uma maneira de trabalhar. Então, assim, todas as perguntas que o seu cliente fizer tem que ter resposta. E como que você vai conseguir ter resposta? Com estudo. Então, assim, ó, no começo eu fazia o seguinte, eu lia, são coisas que eu vou falar aqui, que quem quiser ser consultor, gente, vocês precisam fazer, porque é muito importante. Ler edital todos os dias, não importa qual edital. Uhum. Todos os editais. E eu fazia o seguinte, eu abria portais, né, e pegava editais de municípios, editais de estado e da União, porque tem muita diferença no jeito de fazer,
que na verdade o jeito é um só, mas no jeito de colocar as coisas, tá? E alguma documentaçãozinha, o portal que usa, e aí ali você já vai começando a Uhum. entender, olha, se é da União, o pessoal faz no Comprasnet, então eu preciso saber o que é o Comprasnet e eu preciso saber colocar a documentação lá. Tem todo o procedimento do SICAF, por exemplo, no edital da União, que você não vai achar em outro lugar. No edital, por exemplo, de município. É diferente. Vai ter edital de município que vai ter um procedimento próprio de CRC, por exemplo. Então, a gente precisa ler e fazer essa variação de todos os tipos de editais. A Naira vai mudar? Não. O jeito de fazer a licitação não muda. O que muda são essas particularidades. Aonde que a licitação vai ser feita, como que ela vai ser feita, que tipo de documentação que ele está pedindo. Porque muitas vezes a gente tem um credenciamento um pouco mais diferente, a gente tem um cadastro de proposta um pouco mais diferente, a gente tem uma plataforma específica que aquele órgão usa e, inclusive, só para citar, alguns estados, uma vez eu fiz um cadastro de empresa do Paraná, uma licitação do estado do Paraná mesmo. Foi a coisa mais difícil que eu achei, porque o sistema do Compras Paraná, ele é bem difícil de mexer e eu levei, eu acho que uns 3 dias para poder entender o que estava falando ali, que eu precisava preencher a documentação daquela empresa. Mas deu tudo certo, então mas eu já tinha isso na minha cabeça, que, nossa, quando eu for fazer a licitação do Paraná, eu preciso dominar essa ferramenta aqui, porque é diferente, você já se prepara. Seu cliente, ele não quer saber o que você vai fazer. Para ele só quer a proposta cadastrada, você no dia e no local. Ele não quer saber Exatamente. se você inseriu, se É, na lei. e vai além, na verdade, ele quer saber que você vença para ele aquele processo. Assim, ele quer o final já. Ele não quer saber se precisa disso, precisa daquilo. Para ele não tá nem aí. Então, realmente é isso que você falou. O foco é você entender todo o procedimento, tudo que precisa ser feito para sair do ponto A lá do início e entregar para o seu cliente o resultado, que é esse que é o principal para um consultor. Né? É isso. E sem conhecimento, não tem jeito. E hoje a gente vive uma época muito democrática de conhecimento, né? Porque, assim, no meu caso, eu estava fazendo faculdade ainda quando eu comecei a trabalhar com licitação. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse feito faculdade de Direito, eu trabalharia em área de licitação. Então, você não precisa ser advogado, você não precisa ter formação superior. Porque o conhecimento hoje ele está muito disponível para nós. Conhecimento legal. A gente tem muito conhecimento legal aí. Porque, ó, se eu posso abrir aqui no Planalto, a gente tem, no site do Planalto, a gente tem todas as leis. E se eu não entender a lei, eu vou no YouTube, por exemplo, e eu encontro uma Uhum. explicando a lei, né? Eu não posso pagar um curso, por exemplo. Tudo bem. Pega o assunto que você quer saber, pregão eletrônico, e coloca no Google, vai voltar uma resposta em 0,03 segundos, e você vai começar a achar um norte e vai estudar, anotar. Muitas pessoas querem fazer um caminho mais curto, né? Eu já tive mentorado que desistiu no caminho, tipo, é muito difícil, não quero fazer porque tem que saber muita coisa e realmente, a gente tem que saber muita coisa. Só que é Uhum. uma muita coisa que se comunica o tempo inteiro. Eu tento sempre passar isso, porque todas as vezes, a gente que veio do público, João, eu acho que você deve ter esse pensamento também. Quando a gente está vendo as coisas acontecer na prática, é muito fácil a gente juntar a legalidade com o ato prático. Uhum. E aí já fica funcional e as coisas vão acontecendo normal. Quando a pessoa está começando, é difícil dela entender ainda. Mas o que eu tento passar para a galera que está começando? Faz seu primeiro pregão, faz sua primeira concorrência, seja lá qual for a modalidade, já pensando que tudo que você está fazendo ali é legal e que está na lei. E eu sempre levo isso, sabe assim, não, vou estudar. Onde que está esse credenciamento aqui na lei? Onde que está essa disputa aqui desse jeito? Primeiro aberto, depois fechado? Tudo, porque as coisas todas se comunicam, sabe? E aí, o que é difícil, porque é complexo e é volumoso, né? A gente estuda uma legislação para uma coisa, outra para outra, aí a gente já estuda uma plataforma, porque ainda tem isso, estuda a forma de colocar na plataforma, estuda o jeito de lidar com um órgão específico, e enfim. Mas todas essas coisas se comunicam. E eu acho que
como é uma profissão que, no meu ver, ela é nova e ela está se difundindo cada vez mais, hoje está muito mais fácil ser consultor de licitação, porque as coisas estão aqui na nossa mão, né? A comunicação com o nosso cliente melhorou, o acesso à informação melhorou. Eu não sei como é aí na sua região, eu já falei que eu estou no interior, não é interiorzinho, mas existem muitas cidades ainda que a gente vai prestar serviço que o site não é atualizado, o edital a gente precisa ligar e pedir, né? A gente sabe que está publicado porque publica só no Diário de Minas, e aí aqui vai ficando, tem uma certa regionalização também das licitações, muitas vezes que é legal, outras vezes não. Então a gente tem que também fazendo controle, né? Por isso que é importante conhecimento. Você livrar seu cliente de situações, para você garantir o seu cliente daquela classificação, daquele jeito de fazer, daquela documentação que ele não precisa apresentar, porque tem todas essas coisas. Quando a gente vai representar um cliente, quando a gente vai dar consultoria para o cliente, a gente adota o cliente, né? E assim, às vezes as pessoas acham que assim, consultoria, eu vou pegar um edital e eu vou ler e eu vou falar para ele assim, essa é a documentação. Não. A consultoria a gente tem que entender como que tá a empresa do cliente, porque é a primeira coisa que eu pergunto. Qual que é o seu objetivo? Como que está a sua documentação? Porque senão a gente vai fazer uma análise do edital para quê? Né? A gente vai estar se preparando para quê? A mesma coisa a gente botar um atleta para treinar, só que ele não vai competir coisa nenhuma. Então, para que ele está fazendo todo aquele, né? De fato, seria como se fosse, de fato, pegar na mão do cliente e trazer ele junto contigo, entendeu? Não é só, olha, precisa que tu faça isso, não. Muitas das vezes, tu mesmo tem que emitir as certidões para ele, às vezes tu só falta preparar todo o documento só para dar para ele, levar no lugar que precisa assinar, ou então só para ele assinar, e é isso realmente, é pegar na mão do cliente e tirar ele do ponto A e levar para o ponto B, realmente, é de fato isso. E sabe o que eu falo para os meus clientes? O seguinte, eu deixo eles livres para eles fazerem o que eles sabem fazer para ganhar dinheiro. Então, se o cara tem uma construtora, então faz o que você sabe fazer. Faz seus projetos, corre atrás da mão de obra, que aqui eu cuido. Porque assim, a grande maioria das pessoas que me procuram é assim, eu não quero pensar em nada. Você faz tudo. E aí tu falou isso aí, né? Eu lembrei agora de uma frase, inclusive, do Flávio Augusto, que é um dos bilionários brasileiros, que ele tem várias empresas, enfim, ele fala que no decorrer da vida dele já abriu centenas de empresas, várias empresas. Só que se alguém chegar com ele hoje e perguntar para ele como é que abre uma empresa, ele falou que ele não sabe. Porque, assim, ele já abriu várias empresas, mas não é ele que abre a empresa, porque o trabalho dele não é ir lá na prefeitura assinar e fazer aquela coisa, não. Ele paga pessoas, paga contadores, paga outras pessoas para fazer isso aí. O que ele tem que se preocupar é, de fato, com o negócio dele. E eu vejo justamente que esse é o papel do consultor em licitação. É ele pegar, que é inclusive isso que a gente tenta fazer aqui também, que eu faço, é pegar realmente tudo que for relacionado às licitações, à contratação, tirar essa responsabilidade da costa do empresário, tomar para si essa responsabilidade e falar, olha, tu vai continuar fazendo o que tu faz, tu vai continuar te preocupando em vender o teu produto aqui, tu vai te preocupar com o teu estoque, com o teu administrativo, em todas as atividades que tu já faz. A parte de licitação e contrato, eu que vou assumir, eu que vou ficar responsável por isso, né? Eu vejo que isso é o principal diferencial de um consultor de licitação que realmente agrega para o seu cliente, que não é simplesmente, vou participar de um processo licitatório para ti, mas se tu realmente vai ser como se fosse um braço da empresa daquele teu cliente. Eu enxergo dessa forma de fato. E é desse jeito, né, João? É o que o Flávio Augusto falou, tipo assim, ele nunca foi abrir a empresa, mas ele ficou o tempo todo, incansavelmente, preocupado com que forma que ele ia fazer para aquela empresa dar certo. A ideia tá ali, né? O gerador de ideia é ele, e é assim, o empresário é o gerador de ideia, o empresário é a cabeça do negócio dele, né?
E vamos falar sério, licitação é uma parte burocrática que dá dinheiro para a empresa, sim, porque traz contratos para sim, ele. Mas até o contrato chegar é burocrático. Precisa sim, que sim. um braço realmente faça, uma mão extra faça. E qualquer outra área de empresa específica, a gente não tem um RH, o empresário ele não pode ser o RH, né? Ele não Sim. pode ser o compras, ele não pode ser a mecânica, por exemplo. Ele tem que ser o empresário. E da mesma forma com a gente. A única coisa, assim, que me pega, às vezes, é ter que convencer alguns empresários disso, sabe? De que nós somos uma parte da empresa também. E eu vou falar, Uhum. tipo, mandar real, porque pra galera que tá chegando, é o seguinte, porque muitas vezes o empresário não quer remunerar. Porque ele acha assim, ah, mas meu Deus, né? Vou fazer aqui, eu nem sei se eu vou ganhar. Não sei se você É só tem. ler esse editalzinho aqui, é só ler esse negócio. É só ficar na frente do computador, acessando isso aqui. É simples. Às vezes até isso ele usa como desculpa para querer não pagar tudo ou pagar menos, enfim. Existe isso mesmo. Exatamente. Então, mas vamos lá. O João, você vai me interrompendo? Porque você viu que Vamos lá. Não, não, é isso mesmo. Eu até gosto que você fale realmente que você também estava falando, eu estava anotando alguns pontos que tu citou, que eu achei muito legal realmente para estar comentando, inclusive, né? Um deles foi a parte de estudar editais. Eu vejo que, assim, eu quando eu entrei no órgão público, no departamento de licitação, eu principalmente aprendi de três formas. A primeira foi estudando os processos. Assim, eu pegava, tinha o processo licitatório, eu pegava desde o começo realmente, desde da provocação lá da Secretaria Demandante, indo até realmente a publicação dos aditivos. Então, assim, eu ia folheando todo o processo para entender ele como um todo. E aí, além disso, também, eu ia, antes de começar a fazer os editais, eu justamente pegava os editais que já tinham e começava a estudar para entender como funciona o edital. Tá? Então, assim, eu aprendi, essa foi uma das formas que eu aprendi. A segunda forma, que foi inclusive algo que tu falou, é praticando realmente, fazendo, metendo a mão na massa e colocando em prática realmente. No meu caso, né, quando eu trabalhava, eu tinha pessoas lá que estavam me auxiliando. Mas você que está começando, por exemplo, a aprender, de fato, a melhor forma é começar a participar de processo licitatório, começar a participar de pregão. Hoje em dia, como tu falou, existe muito conhecimento disseminado pela internet. Hoje em dia, se alguém chegar e falar, ah, eu não faço isso porque eu não sei onde estudar, porque eu não sei onde aprender. Cara, infelizmente, tu vai continuar sem aprender, porque assim, existem os cursos, existem os treinamentos. Eu já fiz vários treinamentos, eu tenho a minha mentoria, porém eu sempre falo para quem vem me procurar. Assim, eu só estou disposto, eu só quero te dar essa mentoria se realmente tu quiser muito. Porque se tu já tiver uma noção maior, de fato, se tu tiver como pesquisar, tudo que eu vou te falar existe na internet, existe por aí. A diferença dos cursos é que eles dão uma aceleração, os treinamentos vão reunir de uma forma mais organizada e mais dinâmica o conhecimento que existe por aí, além também de dar algumas dicas, experiências práticas, né? Mas assim, é de fato começar a fazer, começar a participar dos processos licitatórios e estar justamente participando, analisando os editais, tá, para ver o que o edital fala, o que o edital difere de outro e de fato estar estudando também diretamente nos portais para estar justamente vendo se eu apertar nesse botão o que faz, se eu clicar aqui direciona para onde, e para mim inserir recurso, e para mim entrar com pedido de impugnação, e para me cadastrar proposta, onde é. Então tudo isso aí, tu realmente, quem está começando, só vai aprender se colocar a mão na massa e começar a praticar de fato. A única forma dele fazer, dele começar a aprender é essa. Por exemplo, por mais que ele faça um curso, que ele faça um treinamento bem completo, que ensine de fato tudo que precisa ele aprender ser ensinado, mas mesmo assim, se ele não for lá
e colocar em prática, começar a testar aquilo que ele aprendeu, vai chegar uma hora que ele vai esquecer e não vai ter servido de nada. Então, o principal ponto é esse: estudar os editais, estudar os portais, e tá aprendendo na prática justamente isso aí. É isso É, aqui. é isso. Falou tudo, é isso. É, a gente, primeiro que o que você falou, tipo, de estudar, né, o processo do início, a gente, é uma didática. Tudo bem, você falou muito bem que óbvio, o conhecimento está disseminado. Os cursos, eles têm uma didática, né? Junta uma coisa com a outra e te faz aprender melhor. Mas isso não impede de que você crie uma didática também, de você, né, juntar as coisas. Às vezes, o que falta para a galera sair do meio é isso também, tipo, essa vontade que você teve de estudar o negócio, sabe? De, ai, deixa eu ver como é que começou, o que que acontece aqui no meio, como que as pessoas conversam dentro desse processo. Eu sempre tive essa curiosidade também em todos os lugares que eu trabalhei, inclusive na advocacia, tipo assim, de saber como que funciona. E eu acho que é isso que faz a gente também chegar num lugar de ser reconhecido, por exemplo, né? Das pessoas procurarem o João para o João dar a mentoria para ele. Porque por mais que seja, João, muito fácil fazer ou mais prático da gente fazer, você, que a gente já está na caminhada, quem está começando ainda vê um monstro, né? Tipo assim, ainda vê uma montanha. Não estou falando também que é fácil todo dia, porque não é. Tem coisa que a gente tem mais agilidade de fazer, tem coisa que a gente, né, ainda dá uma empurrada. Mas é isso, não pode faltar essa força de vontade que é o que leva a gente para frente, de fazer melhor todo dia, de aprender todo dia. E, inclusive, esse é meu terceiro pilar. Eu vou para o segundo agora, mas eu até Sim, sim. coloquei uma nota aqui que liga muito, tá? O segundo pilar que eu coloquei aqui é o da comunicação. O que que acontece? A gente já está falando desse nosso perfil de empresário. Eu não estou dizendo também que o empresário ele é totalmente leigo em matéria de licitação. A gente também tem a parcela do empresário que sabe de licitação. Ele sabe de licitação de alguma coisa que ele já viveu, ele sabe de licitação porque ele conversou com alguém, ele até vai te chegar com a solução do caso para você solucionar para ele do jeito que ele achou. Não sei se Uhum. acontece aí também, mas comigo acontece, e aí a gente Sim, precisa. às vezes ele quer realmente, ele sabe o que precisa fazer, mas ele quer que algum especialista diga para ele que de fato é aquilo mesmo, né? E o que eu coloco como segundo pilar aqui é a comunicação. A nossa comunicação, como o processo licitatório ele é técnico e ele é jurídico, a gente precisa juntar essa técnica e esse juridiquês todo, com essa legalidade toda, numa forma de falar, num vocabulário mais simplificado. Muitas vezes eu até anoto, João, assim, ó, como que eu vou explicar o que é uma homologação, o que é uma adjudicação, porque são palavras que o empresário não é Uhum. obrigado a saber o que é. Eu sou obrigada a saber, você é obrigado a saber, mas o empresário ele não tem que saber o que é. Ele não tem que saber qual que é a lei de licitação hoje que está valendo, se é 8666 ou se é a nova lei, entendeu? A gente que precisa saber. Só que a gente precisa também, até para transmitir valor do nosso trabalho, porque a gente está falando dos pilares que dão sucesso e que fazem a consultoria de licitação dar certo. E para dar certo, a gente precisa ser valorizado. A gente precisa fazer com que o nosso trabalho gere valor na empresa dos nossos clientes, né? E isso ajuda muito. Todas as vezes que a comunicação está facilitada, todas as vezes que tudo que você faz, você consegue transmitir para o seu cliente de uma maneira mais simples, porque uma coisa é você falar assim, ó, eu vou, é a palavra mais assim, eu vou lhe dar baixa num documento. A pessoa não sabe que você vai dar baixa, o que vai acontecer com esse documento, sabe? São coisas que às vezes no nosso vocabulário a gente sabe o que vai acontecer, mas para ele não. Então, assim, é isso, é um pouquinho assim, até às vezes empatia, sabe? De falar, pô, ele não é obrigado. Tanto que eu tenho clientes que são construtores. Tem coisa que eu não entendo, que eu não sei o que é. É, e aí eu paro e pergunto, falo, olha, eu não sei o que é, mas deve ser, né? Ele entende. Se for importante para o meu trabalho, eu vou perguntar, mas o que é? E sempre ter essa noção de transmitir a mensagem muito bem. Por quê?
quando você fica muito literal, muito legal. E até isso eu trago um pouco da advocacia. Quando você fica técnico demais, legal demais, você fica distante do seu cliente. E a gente, que é consultor de licitação, a gente está muito perto de uma coisa muito valiosa para o nosso cliente, que é o caixa. A gente não põe a mão no caixa, mas o nosso trabalho, ele altera o caixa. Então, a confiança que ele precisa ter na gente é uma confiança de um subdiretor, porque a gente sabe o que ele está fazendo. A gente sabe que a licitação de 3 milhões de reais que ele ganhar, a gente sabe quanto que ele vai ter de lucro, que a gente tem acesso à planilha, a gente sabe como, sabe? A gente tem essa visão, porque a gente é um profissional dessa área. Então, se a gente está tão perto assim do cofre da empresa, que é a coisa mais sagrada para o empresário, a gente precisa trabalhar essa confiança. E essa confiança, ela começa aí, na forma de se comunicar com ele. Eu não tenho dúvida, João, que esse é um dos passos mais importantes da nossa profissão. Porque eu já vi isso, sabe? Muitas vezes, e até no meu começo, como eu trabalhava, eu era chefe no departamento de licitação. Eu vivia licitação o tempo inteiro. E quando eu comecei a trabalhar, eu cometi esse erro. E a gente está aqui para ajudar a galera aí, né? Tipo, pular os buracos que a gente passou. Porque estava muito no meu vocabulário, né? E aí, às vezes, eu via a pessoa parada me olhando, tipo assim, tá, e aí, o que é isso aqui? O que vai acontecer? E daí eu O que eu comecei a faço pensar com assim, isso, né? e como é que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a dar essa filtrada e consumir muito conteúdo também para poder, que a gente volta lá no conhecimento, né? Para poder me comunicar melhor, tanto com o meu cliente das estações, quanto os meus clientes da advocacia, porque não tem nada pior do que você conversar com uma pessoa e você não entender nada que ela está falando. E quando é uma coisa importante para você. Hoje em dia, vou dar um exemplo. Hoje em dia a gente vai no médico, a gente já sabe mais ou menos, porque a gente já pesquisou no Google. Uhum. A gente sente uma dor de cabeça diferente, a gente vai no Google e coloca assim, dor de cabeça do lado direito, de não sei o que, né? Aí a gente vai pro médico, o médico vai te falar umas coisas, você vai guardar umas informações e vai pesquisar depois. A gente já tem, Uhum, assim, sim. esse panorama, né? Gente, como que essa pessoa, se você falar alguma coisa legal para ela, vai pesquisar, vai ter um monte de coisa doida, ela não vai entender nada, só vai se complicar. E a gente não tem essa condição nessa área técnica e jurídica, né? Que a gente tem tanta mistura de legislação com informações técnicas. Então é por isso. E eu sempre vi que gerou mais valor para mim, porque a gente cria uma aliança também com o empresário. Porque a partir do momento que você conversa a mesma coisa que ele, a partir do momento que você. E na comunicação também entra você fazer boas conversas com ele, tipo, para você entender do objeto, por exemplo. Eu já tive clientes assim de diversas coisas, tipo locação de máquina, tinha uma empresa que era só especializada em drenagem fluvial, que eu nem sabia que existia, como é que fazia. E aí você vai conversando com a pessoa e você vai lembrando de algumas informações e isso vai criando um diálogo seu com o seu cliente. Você consegue entender isso? Que eu tô falando, assim? Que é a mesma coisa de quando você está conhecendo alguém e você conversar de assuntos que aquela pessoa gosta, de falar a mesma língua que ela, porque daí vai fluir, né? E esse relacionamento com o cliente, eu acho muito importante a gente construir com essa simplificação da comunicação. Eu não estou falando para usar jargão, não estou falando para a gente ter um desleixo na fala, não é isso. É a gente tentar manter uma comunicação completamente audível e que seja inteligível. O cara vai olhar e falar assim, não, eu tô entendendo o que ela tá falando. Ela tá falando que tem que ir na prefeitura e pedir para excluir essa cobrança minha que tá fazendo porque tá errada. Pronto. É diferente de eu falar, vou lá tentar dar baixa nesse débito. Entende? Uhum. Porque É tá atrapalhando verdade. a ND. Então, assim, até o jeito de explicar o que são as certidões, quando a pessoa chega para mim no começo e eu pergunto, você tem contato com o seu contador? Primeira coisa que eu quero saber. Porque às vezes o empresário não conversa com o contador. O contador faz as coisas e aí já entrega pronto, né? Se ele não conversa com o contador, eu já tenho em mim
que eu vou explicar para ele o que é uma certidão negativa de débito municipal, o que ele não pode deixar de pagar para essa certidão ficar negativa. Você entende? Como que a comunicação vai gerando assim o ambiente profissional assim mais favorável para a gente? Porque o cara, de repente, ele vai falar assim, não, mas ela entende de coisa fiscal, que a gente precisa, né? Trabalhista, de como que resolve isso e aquilo. E aí a nossa comunicação vai levando a gente para um lugar de mais valor. Entende? Sim, o meu ponto de vista, eu não sei o que você acha sobre isso, mas E de fato, não, complementando, né, e de fato, para gente que já trabalha realmente como consultor, e para você realmente que está ouvindo a gente, tem que entender que uma consultoria de licitação para os teus clientes, de fato, eu enxergo como sendo um relacionamento de fato, onde nesse relacionamento tu precisa passar confiança para esse teu cliente, porque assim, se a gente for parar para pensar, nós temos acesso a praticamente todos os documentos importantes daquela empresa. A gente, como tu falou, tem acesso ao valor que ele venceu daquele contrato. Temos acesso à gestão até quando vai aquele contrato, para que conta vai. Então, a gente tem todas as informações daquela empresa. Então, tu precisa realmente se comunicar direito com aquele teu cliente, precisa explicar as coisas, não da forma que às vezes a gente está acostumado a falar. Principalmente quem já trabalha nesse ramo, como tu falou, tem vários vícios, tem várias palavras que são difíceis, que quem não está inserido nesse meio acaba não entendendo. Então, se não for, se tu for falar com ele da mesma forma que tu fala com quem já trabalha no ramo, é provável que esse teu cliente ele não te entenda, e se ele não te entender, é provável que ele não consiga sentir a mesma segurança, a mesma confiança do que se tu conversasse com ele de uma forma que ele fosse te entender. E é justamente por isso que essa comunicação, esse laço realmente com o teu cliente é muito importante, porque isso vai ser a diferença em ele fazer apenas um processo contigo, em participar, em tu ser consultor dele durante um mês, ou tu prestar consultoria para ele por vários processos, por vários meses, de fato, onde tu não vai simplesmente ser um cara ser uma pessoa, uma mulher, um homem que fez um processo para ele, talvez tu venceu, talvez não, mas se tu vai ser aquela pessoa que vai ser de fato um braço da empresa dele, vai ser o departamento de licitação da empresa dele. É isso que eu vejo que é o principal que faz uma consultoria em licitação se estender realmente, se perpetuar com aquele cliente. É tu realmente mostrar para ele, trazer ele para perto de ti, mostrando que tu é importante para ele. E, de fato, essa importância para ele só vai entender se tu conseguir te comunicar de uma forma que ele vai entender, né? E aí justamente entra aquele ponto. Não é só simplesmente chegar, olha, preciso que tu me mande esse documento. Mas se antes disso, ter uma conversa realmente com o empresário, ter uma conversa primeiro para entender o que a empresa faz, porque às vezes no KNAI da empresa pode estar de uma forma que a gente pense que ele trabalha de um jeito, mas às vezes ele tem fornecedores que tu nem imagina que ele tenha, que dá para realmente trabalhar, dá para ser um segmento de atuação dele, e também a gente tem que entender como é que está a situação da empresa. Às vezes o balanço patrimonial do ano anterior está bacana, está excelente, mas nesse ano atual a empresa pode ser que não esteja tão saudável, né? E aí isso pode te auxiliar a tomar decisões, a procurar processos que caibam mais, sejam mais adequados para esse teu cliente, né? Por isso que é importante não somente tu explicar as coisas de uma forma que ele vai entender, mas também saber ouvir o teu cliente, né? Saber ouvir esse potencial cliente para tu realmente direcionar a consultoria realmente dedicada e exclusiva para aquele cliente, porque do contrário vai ser só mais um que vai fazer o processo e vai passar e vai ficar por isso mesmo, né? Isso que é importante. é isso. E só para complementar, eu não sei se eu ainda faço muito presencial, tá? E essa comunicação, essa conexão com o cliente, se a gente não fortalece com base nessa confiança, numa comunicação um pouco mais aberta e clara, a gente se torna o rosto da empresa muitas vezes.
para ir resolver alguma coisa de documentação em algum órgão ou para representar essa empresa. E a gente precisa trabalhar sempre isso, porque eu não vou querer que uma pessoa que conversa mal, que se expressa mal, represente a minha empresa em algum lugar. Eu não vou ter essa confiança, né? Eu tenho cliente que é de Belo Horizonte e ele me liga, eu tô a 600 quilômetros de Belo Horizonte, eu acho. E eu faço representação para ele, ele não me vê praticamente. Em Goiânia, em Goiás. Mas ele já sabe, ele já fala, a Nayara pode ir, porque eu sei como que ela conversa, eu sei como que ela vai se portar, eu sei que ela não vai expor informações da minha empresa, sabe? E a gente nem tem uma relação de conversar sempre, por exemplo, mas é um cliente que surgiu a oportunidade, ele me liga, porque ele já sabe, eu já criei essa conexão com ele, sabe? E eu acho que isso é importante. E a gente vive de cliente, né, João? Não tem Uhum. outro jeito. Então, se quer ser um... Consultoria é um negócio de fato, né? Exatamente. Se quer ter cliente fixo, cliente rodando, a gente precisa trabalhar essa conexão. Tem muitas empresas que não são fixas do escritório, mas todas as demandas de licitação que precisam vão, entendeu? Porque essa conexão ela foi trabalhada. Foi trabalhada agora depois que eu vi que eu já tinha dado umas escorregadas, sabe? Por isso que é importante a gente manter esse pilar da comunicação o mais concreto possível. E trabalhar isso todos os dias, porque todo dia a gente aprende coisa nova. Então, todo dia a gente tem que traduzir essa coisa, né? Todo dia a gente vai ter uma informação nova para passar, todos os dias a gente vai precisar conversar com esse cliente e a gente manter essa conexão mais clara, mais transparente e fluida, a gente vai longe. Porque é o que a gente falou, só para fechar. A gente está muito perto do que é muito valioso, que é o mais valioso dessa empresa, que é o caixa, né? É, é o empresário, cara do financeiro e a gente. E a gente tem ainda o poder de movimentar o caixa, né? Sim. Então, para gerar essa confiança, a gente precisa trabalhar incessantemente isso. Ter sempre conhecimento, que é o que vai enriquecer o diálogo e fazer com que o diálogo e a comunicação ela seja o mais clara possível, né? Fazendo essa conexão acontecer entre cliente e consultor. E vamos para o terceiro pilar, João. Posso ir? Sim, sim. Pode ir sim. Todos os outros. Que foi uma coisa que eu tive lá no começo, assim, que é criar um método de trabalho. Como que eu vou fazer para atender? Como que eu vou começar um atendimento? João, a minha primeira coisa para atender um cliente, que eu cavei esse cliente, que eu fui atrás dele, falei, não, você precisa de consultoria. Eu convenci ele que ele precisava. Eu fiz um formulário, na época formulário, com todas as perguntas que eu tinha que fazer para ele. Que eu já tinha na minha cabeça, olha, e eu estava começando, e eu não tinha essa noção, sabe? Eu só tinha noção, igual eu falei, do outro lado do jogo. Então, e do outro lado do jogo também, vamos fazer um parênteses aqui. Quando a gente trabalha na administração e a gente vê o empresário, a gente também vê com mais facilidade onde ele erra. E foi por isso que eu vim para Uhum. cá. Porque eu Sim, via foi a mesma situação minha. Eu trabalhando realmente do órgão público, eu via a maioria dos erros que eram cometidos, realmente. Erros que eu ficava do outro lado lá, revoltado realmente, porque era um erro muito simples, mas que a empresa cometia e era desclassificada por isso, né? E daí que um erro simples que gera um prejuízo grande e a gente quer tentar ajudar, mas não dá de onde a gente está, né? E foi assim. E aí eu já tinha na minha cabeça assim, para eu ajudar ele se ele estiver errando nisso, eu preciso perguntar isso. Entende? E eu fui criando um método. Então, todas as vezes eu separei, assim, ó, atendimento. Todas as vezes que eu ia atender uma pessoa, eu sabia o que eu ia fazer, o que que eu ia falar, o que que eu ia perguntar. Se a pessoa me fizesse perguntas, se eu soubesse a resposta naquele momento, eu dava a resposta. Se eu não soubesse a resposta, eu também tinha um método de não dar a resposta. Entende? A gente precisa ter isso. E aí eu anotei aqui, João. Você falou que você consultava os processos, né? Para conhecer o procedimento. Hoje, eu não sei, as pessoas têm muitas formas de aprender. Às vezes só vendo, às vezes só ouvindo, às vezes escrevendo.
Mas o criar métodos também veio daí. Tudo que eu faço e que é novo para mim, eu anoto como eu fiz. Por exemplo, primeira vez que eu fui entrar numa plataforma do outro lado do governo, eu sempre cadastrava processos estatórios, por exemplo, no Licitações E, que é do Banco do Brasil, sabe? Então, eu já sabia os caminhos. Quando eu fui cadastrar uma proposta de um cliente, que daí é em outra aba de fornecedor, eu li o manual. E aí eu comecei a notar que jeito que eu fazia. Que tela que eu clicava, porque às vezes não é Uhum. igualzinho o manual, né? A gente pode pular algumas etapas e enfim. E aí você começa, isso é um método que é seu de fazer. Aí eu começava a ver que não, entrar sempre, por exemplo, no Firefox. É bobo isso? Não é. Sabe por quê? Você ganha tempo. E quando você tem uma técnica sua, um método seu, você gera valor. Porque se seu cliente vê, eu faço as disputas aqui, sabe? No escritório, e a gente transmite a disputa e o cliente fica ali. Ele tá me vendo fazer de um jeito que eu faço, né? Ele Uhum. não me vê perdido em momento nenhum. E eu vou fazendo e eu vou explicando para ele o que eu tô fazendo, porque aquele roteiro já tá na minha cabeça. Ó, nesse momento eu vou fazer isso. Nesse momento vai acontecer aquilo. E eu, todas as vezes é só a gente se separar, não é difícil fazer isso. Se você quer ser um consultor e agregar valor no seu trabalho, você tem que fazer isso. Separa todo o seu trabalho em áreas específicas. Atendimento. O que eu preciso fazer para o atendimento ser bom? Eu preciso perguntar isso, isso, isso e isso. Eu preciso tratar o meu cliente assim, 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 assado. Eu preciso perguntar isso, 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 isso. Anota. As pessoas, às vezes, essa praticidade do celular, do computador, não precisa anotar na mão, não. Pode anotar no celular, mas escrever, sabe? Ter isso, para a gente visualizar. Para mim, a melhor forma de aprender, de absorver as coisas é visualizando. Então, eu estou sempre escrevendo e fazendo isso. Tem coisa que eu acho muito difícil. Aí eu escrevo mais uma vez, sabe? E vou tentando colocar assim, de um jeito. Escrevo à mão, olho e falo, não, assim eu ainda não estou entendendo, assim ainda não tá legal. Porque eu volto lá no outro pilar. Tem que ficar fácil e ágil para mim. E eu preciso passar isso para o meu cliente de alguma forma. Outra coisa, quando você tem uma técnica de trabalhar, cobrar o seu preço não é tão difícil. Sabe por quê? O seu Uhum. cliente, ele se sente valorizado também. Ele fala, poxa, mas a diferença a moça chega aqui, ela tem um plano de trabalho, ela me faz perguntas, ela me explica muito bem o que, que eu estou perguntando, o que eu estou perguntando, ela me mostra, ela tem um roteiro, e todas as vezes que a gente tem uma disputa, as coisas acontecem do mesmo jeito, ela me recebe lá na sala, ela abre lá, e a gente pode mudar a plataforma, mas ela tem uma forma de trabalhar. Você entende que isso traz uma solidez para o nosso trabalho? Porque outra coisa que eu aprendi vendo o mercado, João, aqui as pessoas que eram tipo consultores de licitação eram pessoas com uma pastinha debaixo do braço que ia nos pregões presencial, só pegava Uhum. uma folha e não sei o quê. E aqui eu não queria ser aquilo. Eu falei, não, não quero. Não, não quero trabalhar dessa forma. Porque aí não fica respeitado, sabe? E aí a gente acaba entrando na área de uma forma meio tipo capenga. E para fazer capenga não vai dar certo, uma hora vai dar errado. E eu acho que é isso, assim, tudo que você fizer, cria um método. Ah, mas só tem duas etapas, mas é um método. Tem começo, meio e fim, né? E isso faz a gente. E outra coisa, eu falo sempre assim, a gente tem que estar preparado. Daqui a pouco, João, se chegar a 50 clientes de uma vez, de repente a nossa live bombou. E a gente. Amanhã o escritório está lotado. Como é que a gente vai fazer se não tiver método? A gente tem que estar preparado, Verdade. sabe? Tem um vídeo no YouTube que chama Método, que é de uma moça que eu sigo aqui do Instagram, a Lara, que ela fala isso. A gente precisa estar com as cartas na mesa também. E se preparar para isso, gente, eu me preparo para receber 10 clientes num dia. Se eu não receber, tudo bem. Mas se eu receber, vai estar lindo. As coisas vão acontecer. Eu não vou esquecer um detalhe. Posso cadastrar 10 propostas no dia, que as propostas vão estar todas ali, do jeito que tinha que estar, a documentação está toda ali. Eu criei método para fazer as pastas de documentação dos meus clientes.
E o método de receber documentação, como que eu vou manter contato com aquela empresa, porque geralmente a gente faz tudo hoje pela internet, né? Encaminha a documentação pela internet, faz os cadastros pela internet. Então, assim, eu criei um método de salvar o nome. Como que eu vou salvar o nome daquela certidão? Eu coloco lá, vou te dar um exemplo, eu coloco CND municipal, o nome da empresa e coloco válida até a data X. Porque ali eu já ligo com outra tarefa, porque se eu ficar vendo que ela tá válida até o dia 14/7, o meu cronograma de certidões, ele vai estar muito mais ágil. Você entende isso? Que a gente criando métodos e colocando ferramenta, o serviço vai ficando mais leve para nós, vai sair muito mais eficiente, porque a gente tem que acertar, né? A gente não tem a possibilidade de errar. Tem muita coisa que a gente tem que fazer que é só certo que a gente tem que fazer. Não tem a possibilidade de errar. Eu tenho isso na minha cabeça. O que pode dar errado é alguma coisa lá na disputa, que às vezes alguém vai ter um preço melhor que o nosso. Mas a parte anterior a gente não pode errar. E aí, olha tudo que é sério isso, sabe? Se a gente fazer de qualquer jeito, se você não tiver um cuidado com todas as coisas, assim. Quando você falou, tipo, sobre essa forma de aprender, de olhar, né, da prática, a gente vai falar, mas eu não tenho prática. Mas não, assim, a prática é aqui agora. Se você não teve, infelizmente você não teve, tá tudo bem. Mas faz daqui, agora, tudo que você está fazendo, ser uma prática para você. Primeira vez que você entrar num portal de licitação, você vai anotar tudo. Como que você vai entrar? Tem que ter um cadastro prévio no gov.br. Vai lá e faz o cadastro prévio e anota de novo. E deixa aquilo guardado. E faz quantas vezes for necessário. Mas eu não tenho proposta para cadastrar. Entra lá e vai lendo todos aqueles campos. Vai consumindo tudo aquilo para você criar seu método. E Acho importante até que tu citou isso aí, que muita gente não sabe, mas todos os portais têm passo a passo de como tu fazer aquela coisa. No Comprasnet tem lá, inclusive existem vários vídeos que eles ensinam, realmente, sem contar que no Comprasnet, como é um dos maiores portais no YouTube, tu acha muita coisa, mas no de Estações E, por exemplo, tem lá a cartilha do passo a passo de como tu tem que fazer cada coisa. E ainda, se tu não souber, existe a ajuda que basta tu perguntar lá, às vezes no chat ou por e-mail, que eles vão te responder. Ou seja, se tu não sabe fazer, vai atrás que tu vai conseguir aprender a fazer. Seja pelo YouTube, seja pelo próprio portal, no portal de ajuda do portal que tu está utilizando, seja perguntando para alguma outra pessoa, mas o fato é justamente esse. Eu não vou fazer porque eu não sei. Bem, então infelizmente tu nunca vai saber, porque se tu não for lá, colocar a mão na massa e fazer, e testando, começar a aprender, de fato é a melhor forma que tu tem de aprender. É de fato praticando. Claro, tu tem que ter a teoria, tem que ter. Tu precisa estudar, precisa. Mas nenhum desses vai adiantar de nada se tu não for lá e colocar em prática. E tu vai colocar em prática fazendo. Tem jeito. É isso aí. O conhecimento, ele é construído, né? E o aprendizado, ele é na repetição. Não tem jeito. Então, se a gente pegar todos esses pilares da comunicação, do conhecimento e do método, João, tudo que a gente tem aqui dá para a gente ter uma profissão legal, ganhar uma grana, ter pessoas que fazem a coisa dentro da legalidade, fazer o que é certo, né? Não se vender por aí, porque infelizmente é uma área muito suscetível à corrupção e fraude, mas dá para fazer, é isso que a gente está falando aqui, né? Dá para fazer e dá para fazer muito bem, é só querer. E aí eu tô finalizando, né, João? Porque eu já falei que eu tinha de falar. Deixa eu só complementar aí, achei legal isso que tu falou agora, que o dá para fazer, né? Que de fato, vou trazer um exemplo que saiu hoje, inclusive, o resultado. Eu trabalho, por exemplo, eu tenho uma parceira comercial, né? Que inclusive trabalhava no mesmo órgão comigo, que ela é advogada, a Carol. E aí, assim, basicamente a gente divide. Ela fica com a parte jurídica do negócio, realmente cuida bastante da parte da documentação da empresa. Eu vou mais para o lado operacional,
de fato, fazer realmente o negócio. E a gente divide dessa forma. E aí teve uma situação de um processo que a gente participou, que no edital estava sendo exigida uma documentação que não podia exigir. A gente entrou com um pedido de impugnação e o órgão simplesmente ignorou nossa impugnação. E aí, o que foi que a gente fez? A gente entrou com medida cautelar contra aquele processo. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas fala, mas não adianta fazer isso, normalmente não dá em nada, porque o órgão, se ele está deixando isso lá, é porque tem alguma coisa por trás e tudo mais. Enfim, aconteceu o processo, a gente foi inabilitado por conta dessa mesma documentação que estava sendo exigida no edital, mas não podia ser exigido, e quando foi hoje, saiu o deferimento da medida cautelar, e automaticamente o processo foi suspenso. Ou seja, aquilo que muita gente fala que é carta marcada, ou então o pessoal faz tudo errado, de fato faz tudo errado. Pode ser que um lugar ou outro seja feito tudo errado, mas se ninguém fizer nada, se ninguém questionar, se ninguém realmente gritar e falar que está errado, isso nunca vai mudar, entendeu? Então, assim, se você essa é outra dica também que a gente dá para você que está começando. Se você vê coisas erradas, coisas que não deveriam estar acontecendo, principalmente que possam estar te prejudicando a sua empresa que você está representando, realmente faça alguma coisa. O exemplo foi essa, que inclusive esse mesmo cliente dessa empresa, ele já estava desanimado por conta disso que aconteceu. Só que hoje, quando saiu o deferimento, né, da medida cautelar, ele ficou até animado e já entrou em contato falando que já tem um novo processo, que já quer participar do novo processo, porque ele viu que realmente foi dada uma atenção para ele, a gente entrou com um pedido que foi acatado, ou seja, ele entendeu que a gente fez o que era preciso ser feito da forma correta. E isso gerou realmente uma afinidade maior ainda, uma confiança maior, para ele continuar com a gente, continuar participando dos processos. Né? João, é isso. E a gente precisa de controle também, né? Da legalidade, assim, dessa forma sutil. E você acabou liberando um espaço não só para o seu cliente, mas às vezes tem alguma empresa que tentou, né? Ou só de ver o edital e falar, eu não tenho essa documentação. Acontece muito isso. As pessoas já não vão pro baile porque acham que não tem condições de ir. E outra coisa, muitas vezes, lá no órgão, existe uma prática já enraizada de precisa dessa documentação, e às vezes não precisa, mas é só uma prática daquelas de sempre foi feito assim, sabe? Sim, sim, exatamente. Ter esse time de falar, não, peraí, não pode, vamos lá. Vamos entrar com um mandato de segurança aqui, porque não pode ter. E isso é muito legal, João, muito legal. A gente faz um serviço também para a sociedade, assim, você sabe, né? Porque as coisas ficam mais transparentes. Porque, de algum jeito, aquilo surgiu ali no edital. E a gente sabe, né? Muitas coisas surgem ali por mãos invisíveis que, infelizmente, acabam sujando os processos. E vai ficando, porque as pessoas não contestam. Porque ainda fica essa ideia de que é jogo de carta marcada, eu nunca vou conseguir, já tem dono, já tá dinheiro. Não tá, gente, não tá. Hoje em dia a gente não tem mais esse espaço que antigamente tinha um espaço muito grande para fraude e corrupção. Hoje não tem. Hoje não tem porque tá tudo muito mais transparente, tudo mais acessível aos nossos olhos, como vocês fizeram, brilhantemente. Não pode deixar, né? Nesse caso, estava prejudicando um cliente seu. Mas eu tenho certeza que prejudicaria várias outras empresas. E aí, prejudica também o órgão, porque existe também um fechamento de concorrência ali que não permite que aquilo seja disputado. E aí você não consegue um preço melhor. Olha como que é complexo, né? E a gente acaba realmente fazendo um trabalho para a sociedade. Quando a gente quebra alguns padrões e não tem medo de agir na hora que tem que agir, da forma que tem que agir, a gente começa a moldar também o ambiente, porque é muito fácil a gente falar assim, mas isso aqui é tudo igual sempre. Mas vai continuar sendo igual se todo mundo fizer igual sempre. E essa atitude diferente, que é muito legal. E faz diferença também, faz diferença para você no seu trabalho, para o seu cliente, porque olha só, tipo, que universo que você abriu para ele, sabe? É uma nova chance, né? De disputar. E daí se ele ganha, olha que coisa mais, né?
Uhum. o sonho, assim, é muito legal isso, muito legal, parabéns. É, eu só vou fazer o meu fechamento, tá, João? Se você quiser falar mais Sim, alguma coisa, só pode ficar à vontade. que eu quero falar para essa galera que está aqui e que vai começar ou já começou a prestar consultoria. Os três pilares, então, que eu trouxe são conhecimento, comunicação e método. E uma coisa que eu, enquanto você falava, eu lembrei de uma frase do Joel J, que é: o sucesso é treinável. Então, tudo isso, o Uhum. seu conhecimento, tudo que você aplica, todo esse trabalho que você faz com a sua comunicação, você tem que fazer todo dia, porque vai dar certo, né? Quando eu falo, escreve como é que você faz, porque você vai fazer de novo, vai fazer muitas vezes, e a sua chance de errar vai ser mínima, e você vai ficar muito melhor naquilo, entendeu? Então é assim, o sucesso é treinável e dá para fazer, é uma profissão muito boa. E a galera que quiser tirar dúvida, alguma coisa assim, eu me coloco à disposição da sua audiência também. E te agradeço demais a oportunidade, eu amei nosso papo. Tem uma hora que a gente está aqui, olha que legal. Para mim foi muito legal, tem um pouco da minha audiência aqui também assistindo, e eu tenho certeza que para eles também foi muito bacana. A gente tá. A internet faz essas coisas boas, né, João? Que a gente está longe e conectado assim. E eu quero te parabenizar, porque a sua página, desde que você abriu sua página, eu te acompanho. Porque além de ser engraçada, e é um tema que a gente acha, né, engraçado, porque você faz memes maravilhosos, é, traz essa conexão, faz a gente se sentir mais leve, né, no que a gente faz. E eu tenho certeza que o sucesso já é um caminho para você aí que você deve estar seguindo. Muito obrigada de verdade. E obrigado, pessoal, que Certo, está aqui. pessoal. Não, pessoal, assim, eu quero realmente agradecer para todo mundo que está com a gente até agora, para quem chegou depois. E assim, a live realmente eu gostei demais, achei muito enriquecedor. Assim, eu gosto de fazer as lives, tanto porque eu ajudo as pessoas que me seguem, como também eu mesmo aprendo bastante. Porque assim, mesmo eu já ter trabalhado, eu já tenho uma certa experiência atuando no mercado, mas todo dia tem uma coisa nova que a gente vai aprendendo. Às vezes são coisas que tu já faz, só que tu ouve outras pessoas falando e tu realmente confirma que aquilo que tu está fazendo é correto, ou então às vezes tu dá um pequeno ajuste naquilo que tu já faz para melhorar ainda mais. E aí, assim, a gente hoje falou os três pilares, como a Nayara comentou, que é o conhecimento, comunicação e o método de trabalho. E, assim, eu deixo um último pilar também, bônus, que foi o que a gente falou agora por último, que, assim, trabalhar como consultor em licitação, você, além de fato, tá prestando serviço para você mesmo, para você ganhar dinheiro, para você ter uma profissão de fato, prestando serviço para a empresa, mas você também presta um serviço para a sociedade. Porque, assim, se você for parar para pensar o que você está fazendo, o que você está ajudando, às vezes você encontrou uma empresa que ela é gigante, que ela tem um preço excelente e produtos de qualidade. Esses produtos que tu vai fazer, aquela empresa que tu encontrou, pegar ela, fazer ela vender para o governo, vai estar sendo usado às vezes por crianças, vai estar sendo usado por pessoas que estão em hospitais, vai estar sendo usado por você mesmo. Então, assim, entenda que, além desses três pilares que a gente colocou, outro pilar importante é você entender que o que você faz é muito importante. Você faz um papel realmente que, se você fizer tudo direitinho, você vai estar entregando retorno para a sociedade, que eu acredito que esse é um dos principais retornos que você vai ter, além do retorno financeiro. E aí, eu quero deixar realmente o agradecimento novamente para todos vocês que participaram. Se por algum motivo falhou a internet de vocês ou perderam alguma coisa, eu vou deixar gravada essa live para você estar acompanhando mais tarde. E eu também queria te agradecer, Nayara, por essa oportunidade. Eu gostei demais realmente da nossa live de hoje. Aprendi muito contigo, assim como todo mundo que está aqui. Espero que mais para frente também a gente possa estar repetindo essa dose aí. Vamos demais. Eu também aprendi muito. Foi muito bom esse momento, de verdade. Muito obrigada. E eu tô aqui, tá? Se vocês precisarem, sua audiência, você. E obrigada de novo pela oportunidade. Foi ótimo. Muito obrigado, Nayara. Obrigado, pessoal. Também, se precisar de Obrigada. alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau.